Você já percebeu como recentemente os jovens nas redes sociais começaram a defender com força a ideia de não se envolver sexualmente? O que antes parecia apenas uma decisão religiosa ou filosófica distante, hoje está sendo chamado por muitos de novo celibato. Mas será que todos entendem realmente o que essa escolha significa? A realidade é que esse movimento, que parece tão moderno, está conectado a uma tradição milenar que atravessa culturas, filosofias e religiões ao longo da história da humanidade. Desde os filósofos gregos que enxergavam no corpo uma prisão da alma, até monges orientais que transformavam a energia sexual em força vital, a prática da abstinência sempre esteve ligada ao desejo humano de alcançar liberdade interior, clareza mental e até mesmo iluminação espiritual. O que vemos hoje no TikTok, no Instagram e em outras plataformas digitais é, na verdade, a repetição de um legado que já foi vivido por estoicos, iogues, monges cristãos e taoístas. E quando olhamos para esse fenômeno com profundidade, percebemos que ele não é sobre negar o prazer, mas sim sobre transformar essa energia em um recurso poderoso capaz de moldar destinos e expandir a consciência. Oi, gente, aqui é a Keline e você está no canal O Espelho e a Esfinge. No vídeo de hoje vamos falar sobre o que realmente significa o chamado novo celibato e qual a diferença entre celibato, castidade e continência, explorando não só a parte prática, mas também a história e a filosofia que moldaram esses conceitos ao longo dos séculos. Você vai descobrir como gregos, hindus, taoístas e cristãos interpretavam a energia sexual e por que o autocontrole sempre foi visto como caminho de poder, liberdade e clareza interior. Se você já ouviu falar sobre jovens escolhendo viver sem sexo e ficou curioso para entender de onde vem essa ideia e como ela pode impactar a sua vida, fica comigo até o fim, porque este vídeo vai abrir a sua mente e te mostrar que essa decisão é muito mais do que uma moda passageira, é um legado milenar de sabedoria e força interior. Na Grécia Antiga, esse debate já existia e era levado muito a sério. Correntes como o pitagorismo e o orfismo pregavam que a alma estava aprisionada no corpo e que a pureza, inclusive a sexual, era um caminho de libertação. Platão afirmava que o desejo carnal afastava a mente da verdade suprema, das ideias eternas, e por isso o autodomínio era essencial para o filósofo que buscava contemplar o mundo espiritual. O neoplatonismo reforçou essa visão, elevando a alma ao mais alto grau de pureza sempre que ela conseguia dominar a matéria e, portanto, os impulsos do corpo. Os estoicos, por sua vez, não condenavam o sexo, mas viam no excesso um perigo mortal para a liberdade interior. Para Sêneca e Epicteto, o verdadeiro sábio não era aquele que nunca sentia desejo, mas aquele que não era escravizado por ele. Imagine a cena. Em meio a banquetes e prazeres da vida romana, um estoico escolhia a disciplina, acreditando que cada impulso controlado era como uma corrente quebrada, um elo a menos que o prendia às ilusões do mundo. A abstinência, nesse contexto, era uma arma invisível, um escudo que protegia a mente contra as distrações e mantinha o foco no que realmente importava, a razão e a liberdade da alma. No Oriente, essa ideia de transformar ou redirecionar a energia sexual foi ainda mais explorada e refinada. No hinduísmo, mestres espirituais e yogis acreditavam que a energia sexual, chamada de ojas, não deveria ser desperdiçada, pois poderia ser convertida em vitalidade, longevidade e iluminação espiritual. No budismo, a visão era igualmente radical. O desejo era visto como uma das principais correntes que prendiam o ser humano ao ciclo de sofrimento chamado samsara. Assim, renunciar à vida sexual não era apenas uma opção moral, mas um passo estratégico para se libertar e alcançar o nirvana. Já o taoísmo enxergava a sexualidade como uma força vital chamada Jing,
considerada uma das energias mais poderosas que o corpo humano possui. A perda dessa energia, especialmente pela ejaculação frequente, era vista como um enfraquecimento físico e espiritual. Por isso, os taoístas desenvolveram práticas de retenção seminal e sexo alquímico, técnicas capazes de transformar prazer em energia vital, ampliando saúde, longevidade e clareza mental. Imagine a cena. Enquanto o mundo via no sexo apenas prazer momentâneo, monges taoístas o encaravam como um laboratório da vida, um espaço onde o domínio sobre os impulsos poderia se transformar em poder físico, espiritual e até cósmico. No cristianismo primitivo, esse mesmo princípio ganhou uma roupagem diferente, mas igualmente poderosa. Os monges e padres defendiam que o celibato e a continência eram caminhos de dedicação total a Deus, uma forma de concentrar toda a energia da alma em sua missão espiritual, sem distrações. O gnosticismo, por exemplo, enxergava o corpo como prisão da alma e considerava o sexo um obstáculo que afastava o homem do contato com o divino. Já os monges do deserto, na região do Egito e da Palestina, viam na abstinência uma batalha espiritual diária, onde resistir ao desejo era como vencer um inimigo invisível, fortalecendo a mente e purificando o coração. A lógica que atravessa esses movimentos é clara. Quem domina os impulsos domina também a si mesmo, e esse domínio abre as portas para uma liberdade interior que nenhum prazer passageiro pode oferecer. Do filósofo grego ao monge cristão, do yoga hindu ao mestre taoísta, todos diziam a mesma coisa com diferentes palavras. O corpo pode ser templo ou prisão, dependendo de quem está no controle. Agora, trazendo para o presente, precisamos diferenciar os conceitos que tantas vezes são confundidos pelos jovens de hoje. O celibato é a decisão de não se casar nem manter relações sexuais, normalmente assumida de maneira permanente por uma vocação espiritual ou religiosa. A castidade, por outro lado, é a virtude de viver a sexualidade de maneira ordenada e responsável, de acordo com o estado de vida de cada pessoa, solteiros, casados ou religiosos. Já a continência é a prática concreta da abstinência sexual, seja temporária ou definitiva, mesmo para quem teria o direito de viver essa dimensão. Quando vemos jovens falando de celibato nas redes sociais, na verdade, muitos estão praticando continência ou buscando viver a castidade consciente, ou seja, escolhendo por autocontrole não se entregar aos instintos. É um movimento que resgata séculos de sabedoria, mesmo sem estar diretamente ligado a tradições religiosas, e que mostra que a busca por liberdade interior nunca sai de moda. O que a história, a filosofia e a espiritualidade nos ensinam é simples, mas profundo. A verdadeira força não está em ceder aos impulsos, mas em dominar a energia que nasce deles. Quando controlada, a energia sexual deixa de ser apenas prazer passageiro e se transforma em vitalidade, foco, clareza e até poder criativo. O que os jovens chamam de novo celibato hoje é, na prática, uma continuação de um legado milenar que atravessou o tempo e resistiu às mudanças de cultura e sociedade. No fundo, a pergunta que esse movimento nos traz é universal. Você prefere viver dominado pelos seus desejos ou ser o mestre da sua própria energia? Essa é a reflexão que transforma a forma como enxergamos a sexualidade, a disciplina e o verdadeiro poder humano. Agora eu quero saber de você. Você já tinha ouvido falar sobre esse assunto? Conta aqui nos comentários o que você pensa sobre isso. Você acredita que a verdadeira força está em se entregar aos impulsos ou em dominá-los? A sua opinião pode enriquecer muito esse debate e, quem sabe, até aparecer em um próximo vídeo aqui no canal. Então já deixa o seu comentário, se inscreve, ativa o sininho e compartilha esse vídeo com alguém que precisa refletir sobre esse tema, porque essa troca vai nos ajudar a criar uma comunidade cada vez mais consciente e preparada para discutir assuntos que realmente transformam a vida. Até o próximo vídeo.